Caríssimos irmãos e irmãs, liturgia deste domingo, deste quarto domingo do tempo quaresmal, um domingo diferente, na igreja. Como eu falei no início, o padre veste rosa, que é uma tradição antiga da igreja, onde as pessoas tinham o costume de levar rosas para serem abençoadas. Então o Papa definiu, como um domingo que se aproxima da ressurreição de Jesus, um domingo da alegria também. E o Evangelho em si reflete esta alegria de um pai que acolhe o filho, a alegria do filho que retorna ao pai e é bem acolhido. Então, reflete um pouco do que nós vivemos, porque nós, quando retornamos ao pai, nós sentimos essa alegria que nos contagia, essa alegria de servir a Deus. Como a gente viu, no início do Evangelho, Jesus estava ali e os publicanos e pecadores estavam ouvindo o que ele tinha a falar. Jesus buscava, falar a verdade sempre, para que as pessoas pudessem enxergar melhor e pudessem, a partir dali, buscar a conversão. E ele conta essa parábola para que o povo, no caso os fariseus que estavam por perto, também pudessem escutar. Principalmente na passagem do filho mais velho. Porque os fariseus, eles praticamente agem como aquele filho mais velho. Por quê? Eles serviam, estavam ali trabalhando, mas não tinham alegria. Uma alegria da conversão. E a gente vê que Jesus, ele conta a parábola para abrir os olhos daqueles que não estão enxergando. E assim a gente traz para a nossa realidade. Esse filho mais jovem que perde a herança. O Senhor nos deu uma grande herança, que é a nossa vida. A nossa vida é a nossa herança. Então nós vamos ao mundo, nós gastamos esta nossa herança de formas desenfreadas, que depois não sabemos como recuperar. Porque é a vida que o Senhor nos deu, que é esta herança, que nós pedimos a Ele. Nós pedimos, queremos repartir, não queremos estar diante dEle. Por quê? Estar diante do Pai requer compromisso, requer fidelidade. E muitas das vezes nós nos cansamos desta fidelidade. Por isso pedimos ali e queremos nos distanciar. Andamos pelo mundo fazendo tudo o que não presta, até o dia que, enfim, a ficha cai e que nós recordamos que nós necessitamos de conversão, nós necessitamos de um Pai. Domingo passado a gente falava sobre a conversão. Conversão que nós precisamos buscar todos os dias. E esse domingo tem essa complementação, porque é a conversão que aquele filho buscou. Aquele filho mais jovem que saiu, gastou tudo, usufruiu da sua herança ali, da sua vida, e quando ele está sem nada, ele lembra. E quando ele pensa em retornar, ele formula uma frase que diz: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um empregado. E a gente vê o outro lado, dessa situação, porque o pai, ele estava a esperar. O pai, ele estava embaixo ali, numa parte das suas terras, em que avistava de longe as pessoas que viam. Então ele vê de longe. E ele corre até seu filho e abraça. A gente escutou essa parte. Por quê? Que Deus, ele tem pressa da nossa conversão. Então aquele filho, ele poderia não estar arrependido totalmente, porque ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem muita fartura. E muitas das vezes a gente volta com este interesse. Mas é aí que quando a gente encontra Deus, que Deus mostra a misericórdia dele
que acontece a nossa conversão. Como aconteceu com este filho. Porque ele foi pensando de uma forma em que o pai iria tratá-lo como um empregado. Mas Deus, ele jamais vai nos tratar como empregados. Ele nos trata como filhos. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos ser chamados filhos. Mesmo que seja adotivos, mas nós somos filhos de Deus. Então jamais ele vai nos tratar como empregados. Por isso ele coloca uma túnica no seu filho, ele coloca um anel no dedo e manda colocar sandália aos pés do filho também, para dar uma vida nova e dignificar aquele filho que está retornando. Aí a gente vai lá para o momento em que ele encontra, o filho mais velho está retornando e ouve o barulho da festa. Ah, festa, o que é que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Por que estão festejando? E quando ele descobre que é o filho, o irmão que voltou, ele fica bravo. Porque o empregado diz: teu pai mandou matar um novilho cevado, um novilho gordo ali, para que pudéssemos festejar a volta do teu irmão. E ele fica com raiva. Mas no momento do encontro, a gente já vê a diferença. Porque o filho mais jovem com o pai, ele diz, né, que pecou e tudo, e retorna e chama o pai, né? Chama pai. Esse filho mais velho, ele diz assim: eu sempre trabalhei para ti. Eu trabalho para ti. Em nenhum momento ele diz pai. Já o pai que diz filho, né, no caso, já buscando ver se ele recorda, se ele abre os olhos para enxergar que ele é pai dele. E não é um empregado. Porque sempre teve tudo, como ele próprio diz. Né, eu sempre estive contigo, eu sempre estive trabalhando para ti. Mas o pai diz assim: tudo que é teu é meu. A hora que ele quisesse usufruir, o pai não iria impedir. Mas ele ali se considerava como empregado, como alguém que estava ali para servir somente. Nós, dentro da igreja, temos que refletir justamente isso. Nós estamos aqui para servir a Deus, não para servir como empregado, mas como filhos de Deus. É que eu posso até dizer assim: domingo retrasado nós tivemos um mutirão e muita gente trabalhou, né, aqui cobrindo, fazendo a parte da manta. Eles trabalharam, mas como doação, uma forma de dizer assim: eu estou aqui para servir, eu estou aqui para enfrentar as batalhas também, eu estou aqui para dizer: Senhor, eu estou disponível. Não é isso que vai me fazer maior ou menor, mas eu estou fazendo a minha parte para que eu alcance a vida eterna, onde eu alcance a conversão. E esse filho mais velho, ele não compreendia isso. Ele queria ser tratado como um empregado. Mas o pai, que é misericordioso, ele sempre abre os olhos dos seus filhos, para que nós possamos entender, compreender o tamanho da sua graça sobre nós. E essa graça deve acontecer entre nós e Deus, no momento da nossa reconciliação, numa confissão, e entre nós, porque muitas das vezes brigamos entre nós, e precisamos pedir perdão, precisamos dar o perdão, se realmente queremos nos converter, se realmente estamos neste processo de conversão. Precisamos olhar com um olhar de humildade, um olhar de compaixão, como Deus nos olha, um olhar misericordioso também para com o irmão. Que o Pai tem misericórdia de cada um de nós. Ele tem misericórdia das atitudes que nós fazemos diante de um mundo que nos oferece, que onde tudo é bom demais. Parece bom demais. Como aquele filho, ele foi gastar tudo porque achava que necessitava daquilo. Mas nós necessitamos cada vez mais nos aproximar de Deus.
entregar a nossa vida a Deus e assim entrar neste processo de conversão. Porque quando Deus nos dignifica através do sacramento da reconciliação, é para que nós possamos dar continuidade à nossa caminhada. E a nossa caminhada, ela precisa ter momentos em que nós perdoamos, um momento em que nós pedimos perdão, porque nós somos seres humanos, somos pecadores, e o Senhor sabe os nossos limites. Por isso que Ele vem ao nosso encontro. Ele vem para nos ajudar. Ele vem para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então, abramos os nossos olhos a esta realidade que o Senhor quer nos mostrar. Porque como celebramos hoje, o Domingo Letare, Domingo da Alegria, é nos alegrar com Cristo que ressuscita, que vai ressuscitar mais uma vez no domingo de Páscoa para a nossa salvação, para nos mostrar que tudo é possível, que a ressurreição é possível. E se nós acreditamos na vida eterna, nós temos que acreditar que Cristo ressuscitou, que Cristo venceu a morte. E nós precisamos, mais ainda, buscar nos arrepender de nossos pecados. Porque senão nós vamos continuar comendo a lavagem, como aquele filho estava comendo ali a lavagem com os porcos. Nós vamos comer só o resto. E Deus quer nos dar o melhor. Deus quer nos ver melhor. Deus quer nos ter sempre como filhos, e não como meros empregados, meros servos, mas alguém que está ali para servir por amor, com o amor de Deus. E isso é o significado dessa compaixão de Deus, desse Pai misericordioso, que nos acolhe e não cobra nada. Porque Ele poderia castigar o filho, por ter ido embora, ter feito o que fez, gastado toda a sua herança, mas quando o filho retorna, é a compaixão dele, é a misericórdia dele que é derramada sobre ele, sobre o seu filho. E assim Ele faz conosco também. Por mais que a gente esteja muito tempo afastado, mas é o Senhor que nos acolhe. É o Senhor que diz: filho, vem cá. É o Senhor que nos abraça, é o Senhor que nos beija, porque Ele se alegra com a nossa alegria. E não façamos como este filho mais velho, que teve inveja porque o irmão foi bem acolhido, porque o pai perdoou o irmão. Nos alegremos porque os nossos irmãos estão buscando a conversão, porque os nossos irmãos estão abrindo os olhos a esta vida, que nós já estamos caminhando, e nós deveríamos dar testemunho e exemplo. E muitas das vezes nós fazemos o quê? Expulsar as pessoas de perto de nós, das pessoas que estão buscando a conversão, estão buscando entrar neste processo de conversão. Não sejamos pessoas de coração duro, de coração de pedra, mas pessoas que realmente acolhem os irmãos, acolhem aquele que está buscando a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.